parte da popular, que daí você pega depois, É, porque é tipo informações básicas, tipo, é onde que se formou o ano de formação. Vou começar na 2, então. Por que você escolheu o curso de agronomia? eu escolhi agronomia porque eu já gostava de mexer com fazenda, com área rural, sempre ajudava os tios na fazenda, meu avô, e eu feito colégio agrícola também, e aí eu queria seguir na área. Aí eu gostava mais de planta do que bicho, então por isso fui mais para agronomia e não veterinária. A sua expectativa sobre o curso foi atendida? Por quê? Ah, foi mais ou menos. Na verdade, assim, a expectativa já não era muito alta, né? Então, diria que atendeu. Né? Mas tem gente que tem expectativa muito alta, aí faz a faculdade e se decepciona. Então, eu já entrei com a expectativa média, né? E atendeu mais ou menos o que eu esperava, né? Quais disciplinas ou áreas foram mais importantes para a sua formação? Tá. Essa é difícil, né? Porque o curso de agronomia tem muitas matérias, muita disciplina, e acho que não tem nenhuma assim que se destaca demais. Existem sim aquelas que são pouco importantes, ou que a gente praticamente não usa depois, e existem que se usam um pouquinho mais. Deixa eu lembrar de cabeça aqui. Creio que fertilidade do solo e solos, né, foram duas disciplinas bem importantes, né, que a gente usa sempre na agronomia, até hoje eu uso isso. Parte de fitotecnia também, né, que se estuda ali os cultivos, né, época de plantio, população de planta, como que planta, como que colhe, quais são os tratos culturais, adubação. É importante. Deixa eu pensar se tem mais alguma relevante assim. Botânica, né? É chato, né? No início, vocês devem estar tendo isso aí agora, mas isso ajuda depois a gente compreender, né? As partes da planta, as células, onde que acontecem as reações, onde que absorve, né, os produtos. A parte ali de morfologia vegetal e botânica ali é uma parte importante também. Economia rural também um pouco chato, mas é importante, né? A parte de administração e economia rural. Porque a gente vai ter que mexer com dinheiro, né? Toda recomendação que a gente vai fazer tem que ser recomendação técnica, econômica, né? Às vezes o que é melhor tecnicamente não é o melhor economicamente. Então é importante a gente sempre estar alinhado às duas coisas, né? A parte econômica com a técnica, para orientar o produtor o que é melhor das duas coisas. E houve participação em estágio, projetos de pesquisa, extensão rural? Sim, então durante a faculdade eu fiz vários estágios e cursos e extensão. Eu participava de quase tudo que tinha na faculdade, tudo que dava tempo eu fazia. Então eu fiz monitoria, né, com um professor na área de climatologia agrícola, fiz estágio em morfologia vegetal, aí fiz 2 disciplinas de iniciação científica, fiz estágios fora da faculdade também, né, fiz estágio na cooperativa Cascolanda, na Fundação ABC, trabalhei de monitor da biblioteca também, deixa eu ver o que mais. Fui bolsista do CNPq, né, que fornece bolsa de iniciação científica também, lá no projeto Solo Planta, que tinha na UFPR. Então, foi bastante coisa, né? E fica como sugestão para os jovens, né, que estão iniciando a faculdade, que busquem essas outras atividades extra-classe também. Que eu diria que é onde a gente mais aprende. A gente aprende mais nesses estágios, monitorias e atividades extras do que na própria aula. O que você acha que faltou na sua formação acadêmica? Penso que a parte de recursos humanos, né, gestão de pessoas, é o nome bonito que está hoje, né?
Muitos agrônomos, muitos não, eu diria que todos nós, quando se formamos, a gente vai trabalhar com pessoas. A gente vai ser gerente de uma fazenda, vai ser gerente de uma empresa, ou vai ser funcionário de uma empresa, né, vai ser vendedor, e vai dar consultoria. E todas essas atividades exigem relacionamento com as pessoas. Tá? Então, se tivesse uma formação melhor nessa parte de gestão de pessoas e relacionamento, né, hoje eu diria que o mais importante da agronomia não é conhecimento técnico, é um bom relacionamento. Tanto que tem colegas, né, que não são tão bons tecnicamente, mas se relacionam muito bem e eles acabam sendo bem-sucedidos depois do profissional. E às vezes aquele cara que era CDF, que tinha uma nota boa, mas era introvertido, não tinha bom relacionamento, não sabe falar bem, né? Ele não se deu bem depois do profissional. Então, a parte de relacionamento, né, e gestão de pessoas, eu penso que é uma área que faltou bastante. E a parte financeira e econômica foi boa, mas poderia ter sido ainda mais detalhada. Trabalhar ainda mais nisso. E como foi a sua inserção após a graduação? Então, devido aos estágios que já tinha feito, né, eu fiquei conhecido. E aí, um colega que era agrônomo, estava há mais tempo, me chamou para trabalhar na fazenda em Tibagi, né, no Paraná. Aí fiquei lá trabalhando com eles lá na fazenda, ajudando o gerente da fazenda, né, que era agrônomo também, fiquei lá ajudando ele um mês. E aí fui chamado pelo gerente da Fundação BC para trabalhar na Fundação BC em Castro. E esse gerente da Fundação BC, eu fiquei conhecendo ele também por um estágio que eu fiz na Cascolana, no Curativo. Então, essas atividades extras que a gente faz, acaba abrindo portas, né, a gente fica conhecido. E aí, acabei indo para a área de pesquisa, que é algo que eu sempre gostei, principalmente porque, né, eu já tinha um conhecimento desse gerente, que não era gerente ainda, né, ele era da ciência técnica cooperativa, aí ele virou gerente da Fundação BC, que é uma órgão de pesquisa, e aí já me conhecia e acabou me chamando. E teve dificuldades para conseguir o primeiro emprego? Quais? Assim, eu formei em fevereiro, acabaram as aulas, né? Porque teve greve lá no último ano, então era para acabar em novembro, foi até fevereiro as aulas, né? Janeiro, fevereiro. Aí a graduação foi, a cerimônia, a formatura foi em maio, mas em fevereiro acabaram as aulas. Eu já comecei a procurar emprego. Comecei a procurar, e eu fui ser registrado só em agosto, no primeiro emprego. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 6 meses. Eu fiquei 6 meses procurando emprego, então não foi tão fácil. A sorte que a agricultura estava num bom momento ainda, né? Né, preços estavam bons de soja, de milho, as empresas estavam contratando. Foi difícil, mas não tão difícil. Mas levou 6 meses, né? Assim, apareceram oportunidades longe, Mato Grosso, Bahia, né? Só que eu não queria ir tão longe assim. Então, eu acabei optando por ficar mais perto, esperar mais e achar um emprego mais perto. Aí, no mês que me chamaram, nesse primeiro emprego em Tibagi, me chamaram em mais dois empregos, né? O da fundação que eu fui, e mais um da Partiu Cascolana também, que eu nem fui para entrevista daí. É sempre assim, né? Você não acha nada, daí no mesmo mês apareceu 3 empregos. Isso, tá bom. O terceiro, você já respondeu, né? Se o estágio influenciou a contratação, então Isso. influenciou. Uhum. E quais habilidades foram mais exigidas no início da carreira? Mais ou menos o que eu falei, né? A principal habilidade é comunicação e relacionamento. Essa é a principal disparada. Que a gente, quando se forma, a gente acha que sabe tudo, mas não sabe. Né? Tem muita coisa que a gente aprendeu na faculdade e que a gente acaba não usando depois, e tem muita coisa que a gente vai usar na vida profissional que a gente não aprendeu na faculdade. Tá? Então, nós temos que ser, primeiro, a gente tem que ser humildes, né? Assim a gente se forma, tem que ser humilde e colar em profissionais experientes e aprender com eles. Então, perguntar bastante, não ter vergonha de perguntar, ajudar, se oferecer para ajudar, ser proativo.
mas principalmente conversar muito com as pessoas, né, que têm mais experiência do que a gente. Então, isso é o principal. A parte técnica não é o mais importante. Tá? Depois de formar, o mais importante é relacionamento, né? E saber conversar, se comunicar, tirar as dúvidas. E a parte técnica vocês vão aprendendo com o tempo, né? Qual que é a sua principal área de atuação hoje? Então, a área que eu atuo hoje é pesquisa agrícola, né? A gente trabalha aqui na empresa com as culturas do milho, sorgo e pastagens. A gente faz pesquisa nos 3 estados do sul, São Paulo, Minas, no sudeste, Goiás e Mato Grosso do Sul, no centro-oeste. Então, são 3 regiões que a gente atua, né? São 3, 4, 5, 6, 7 estados. Descreva brevemente sua rotina de trabalho. Quais são os principais desafios técnicos na sua área? Vou falar como empresa primeiro. Então, como empresa, né, que eu sou gestor, proprietário, a maior dificuldade hoje é mão de obra. Né? A pesquisa demanda de muita mão de obra para plantar os experimentos, avaliar, colher, e a gente não encontra essa mão de obra no mercado. Então, você tem que contratar pessoas e formar as pessoas, ensinar, porque nenhum curso no Brasil que eu conheça, seja de técnico, seja de graduação, não treina os profissionais para pesquisa, né? Treina para outras áreas. Então, claro que quem faz científica, né, já sai na frente, né? Acaba tendo contato com a pesquisa. Mas a principal dificuldade nossa é a mão de obra, e é um trabalho assim que é cansativo, né? Tem que viajar para os experimentos são longe, tem que trabalhar no sol, no calor, na chuva, no frio. Não é todo mundo que se adapta, né? Tá viajando, dormindo em hotel, comendo em restaurante e trabalhando, né? No sol, no calor. Então, a principal dificuldade hoje é mão de obra. E segundo desafio como empresário, é essa parte de administração de empresa. Porque, assim, eu sou agrônomo. Então, a minha formação técnica em agronomia na parte técnica de cultivo de plantas, né? Eu não sou administrador de empresa, eu não tive uma formação para administrar uma empresa. Então, a dificuldade é que nós, agrônomos, não só eu, mas outros colegas que se formam e vão trabalhar numa empresa, né? A gente tem uma dificuldade grande nessa parte de gestão de empresa. E você trabalha mais com, eu creio ali, de campos, gestão pesquisa, mais pesquisa, né? E a necessidade de atualização constante, como você faz isso? Sem dúvidas, né? Qualquer área de agronomia tem necessidade de atualização constante. É uma profissão que exige mais atualização do que a maioria das profissões. Porque todo ano tem cultivar novo, tem defensivo novo, tem adubo novo, o clima um ano é um, o clima outro ano é outro, são pragas novas que surgem, doenças novas que surgem. Então, a atualização tem que ser muito constante, e na minha área específica, que é a pesquisa, mais ainda. Porque na pesquisa a gente estuda as novidades, a gente não estuda coisa antiga. A gente pesquisa tudo que está sendo lançado de novo no mercado, né? Então, nós temos que estar não só atualizado, mas a gente tem que estar um passo à frente. Aqueles produtos cultivares que vão ser lançados daqui a 1, 2 anos, a gente já tem que estar conhecendo eles, pesquisando, testando, avaliando, né, para saber se quando lançar, aquele produto vai ser bom. Então, atualização fundamental. Não só atualização técnica, mas uma adaptação também aos meios de comunicação. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz graduação, o nosso meio de consulta era principalmente livro, né? A gente usava muito a biblioteca. Hoje, vocês quase nem vão à biblioteca mais, né? Hoje, o meio de consulta hoje é a internet, né? A internet é Wikipédia, IA, ChatGPT, Gemini. Então, e nós, profissionais, né, a gente tem que estar se adaptando a essas tecnologias novas, né? Se a gente dependesse, se eu dependesse hoje de livro, eu estava lascado, né? Estava defasado. Ia ficar, a concorrência ia dominar a minha empresa. Então, a gente tem que sempre estar se atualizando, tanto na parte técnica, quanto também na tecnologia também. Tudo que tem de novo,
né, de software, de rede social, de aplicativo, de novas ferramentas, né, de GPS, drone. A gente tem que estar conectado. Você se atualiza tecnicamente nesses eventos e faz um networking, né? O que é networking? É conversar com outras pessoas da tua área. Então, você, né, cria uma rede de contatos, você faz amizade, você aprende. E eu penso que são os dois meios principais, né? Participar de eventos, de cursos, de congressos, de dias de campo, e também ler, né? Ler notícias da área, ler artigos, né? Seguir redes sociais de empresas da tua área, né? As empresas da tua área vão postando conteúdo, né? Sobre o que você quer saber. E basicamente é isso aí, né? Se atualizar na internet e também em eventos presenciais. Sim. Quais competências técnicas são mais importantes para o agrônomo hoje? É mais ou menos o que eu já falei, né? Então, não é bem técnico, né? Mas relacionamento, né? É fundamental, a principal competência que o agrônomo tem que ter, né? Ou ele tem, ou ele muda de área, né? Não tem como trabalhar sem relacionamento. E tirando isso, todo agrônomo, seja funcionário, seja autônomo, seja um gestor de empresa ou de fazenda, tem que ter a parte financeira dele ou da empresa, né, muito bem cuidada, para saber quanto está recebendo, quanto está gastando, onde está dando dinheiro, onde que não está. Então, conhecimento da parte financeira e de gestão. Quem é gestor de uma fazenda, gestor de uma empresa, tem que estar por dentro de tudo que acontece na fazenda, na empresa, para saber onde que está indo os recursos, né? Se está dando lucro, onde está dando lucro, por que não deu lucro. Tá? Então, lá, a gente falou de gestão de pessoas, de relacionamento, falou de parte financeira, e aí na parte técnica mesmo, é se atualizar na área que você está, né? Quem trabalha com fertilizante, se atualizar na área de fertilizante, na área de solos. Quem está na área defensiva, se atualizar na parte de pragas, doenças, planta daninha, produtos novos. Né? Quem está na parte de cultivar, como eu, se atualizar na parte de quais são os novos cultivares que estão sendo lançados, né? O que tem de tecnologia nova nos cultivares. Quem trabalha com a parte de vendas, né? Tem que se atualizar nessa parte também, né? De fazer cursos, treinamentos, né? De vendas. E acho que é isso aí. Beleza. Pergunta? Daí mudar de lugar para carregar o celular. Tá bom. Já falta pouco? Está quase acabando? São 10 perguntas. Está na 5. Tá, não falta metade. Tá gravando aí? Vocês vão usar o que? ChatGPT, Gemini para fazer transcrição daí? Na verdade, eu tentei abaixar o aplicativo, só que ele traduz em outra língua, não traduz no português. Então, eu pude para gravar no celular e rezar para que não acabe a bateria. Vamos ver como está lá. Tá, mas você tá gravando só o áudio ou tá o vídeo também? Áudio. Oi? Tá com 1%. Está com 1%. E tá carregando ou não? Não.
O coloque